Olá, boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cara a Cara com a Jaque. E para você que não conhece ainda, o Cara a Cara com a Jaque é um projeto social que acontece uma vez por ano. Eu reúno 2 semanas com alguns parceiros e convidados da área da saúde, também que promove o bem-estar e a qualidade de vida, não só da área da saúde mental, para que possa entregar um pouquinho dos saberes deles para vocês. Então é um projeto muito bacana, gente, porque esse projeto é em prol da saúde, não só mental, mas da saúde em si, tá? E esses profissionais que eu convido para vir falar no Cara a Cara com a Jaque, eles vêm falar sobre prevenção, orientação, dicas de bem-estar e qualidade de vida. Então, hoje, a nossa convidada de honra, ela chama Francine Mandolese, e ela é uma grande designer de interiores e vai falar para vocês como deixar os ambientes da nossa casa mais saudável em tempos de pandemia. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Em tempos de pandemia, gente, a nossa casa virou trabalho, a nossa casa virou escola, e aí como a gente reorganizar, né, esses lugares da nossa casa? Então, ela é uma grande profissional, e ela vem falar um pouquinho aí desse trabalho, né, como fazer, vem dar algumas dicas e vem também falar pra gente sobre a importância desses ambientes se manterem organizados, claros, enfim. Ela tem várias coisas para falar sobre isso. Eu vou esperar a nossa convidada chegar, ok? Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Vão colocando o nominho de vocês aí. Me falem as cidades que vocês estão falando. Olá, Flávia, seja bem-vinda. Eu vou esperando aqui a nossa convidada, vou esperando vocês entrarem. E, gente, o Cara a Cara com a Jaque essa semana é nossa última semana, está imperdível, vocês não podem perder. Hoje a nossa convidada é a Francine Mandolese, né? Aí nessa semana, amanhã tem o filósofo Odair Valentim. Depois, eu não vou lembrar de tudo, gente, mas depois eu vou colocando aqui para vocês diariamente, atualizando vocês aí de toda a nossa programação, ok? Mas vocês que já acompanham a gente, olá, Rodrigo, seja bem-vindo. E está imperdível, gente. E é uma maneira da gente promover a saúde mental de diversas formas, né? Porque manter o ambiente organizado e obter as dicas de uma grande profissional assim, também é a gente cuidar da nossa saúde, né? Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas só acham que mas ir no psicólogo, ir no psiquiatra. E não, gente, quando a gente fala de se promover alguma saúde mental para as pessoas, é muito mais do que isso. É o diário, no dia a dia também, é a casa, é o tipo de emoções que você fomenta no dia a dia. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala desse lugar. Eu vou esperando a nossa convidada chegar, tá bom? E vamos falando de onde vocês estão falando, o nominho de vocês. Alguns eu consigo ler, alguns não, gente. Então, rap, bom, oficial, consigo ver só alguns aqui. E é isso, gente. E aí... Oi, a tia Gisele entrou, que bacana, gente, olha aí, a família da nossa convidada presente em nossa live, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer aqui. A nossa convidada já chegou, eu vou esperar ela mandar o convitinho, eba, ela vai mandar o convitinho e a gente vai começar a nossa live. Que gostoso, eba, ela já chegou, vamos esperar um pouquinho. Olha aí. Olá, tudo sim? E aí vocês aí, que saudade de vocês. Olá, Francine! Seja muito bem-vinda no Cara a Cara com a Jaque. É um prazer enorme poder receber você. E desde já, muito obrigado pela essa colaboração do nosso projeto Cara a Cara com a Jaque, que é um projeto social que a gente convida todo ano. Estamos na 3ª temporada
vários profissionais, não só da área da saúde mental, mas também profissionais que promovem, né, a qualidade de vida e o bem-estar com o seu trabalho. E você é uma delas, né, Fran? Se apresenta aí para o pessoal que está chegando, tá? Fala quem é a Francine, como é que a Francine trabalha. Já apresentei um pouquinho você aí, mas se apresenta para o pessoal aí, fica à vontade. Oi, Jaque, boa noite a todo mundo. Então, eu atualmente trabalho, né, na parte como designer de interiores. O nosso papel é muito importante para o nosso cliente, né? Eu falo que é muito mais a satisfação do resultado, né, do resultado final para o cliente do que para a gente, né? Então, o designer hoje, ele trabalha como fazendo projetos, né? A gente faz projetos para... Só um minutinho, porque tem a Maria Alice tá aqui, tá me atrapalhando um pouco. Ó, gente, ela tem duas pequenas lindas, lindas. Ela quer ficar aqui do lado, mas, enfim, a gente trabalha fazendo projetos, realizando, personalizando os ambientes, trazendo as emoções, que é extremamente importante essa sua abordagem, sabe, Jato? Sobre a importância da saúde mental das pessoas nos ambientes. Quando a gente pensa, né, quando a gente vai fazer um briefing, uma entrevista com o nosso cliente, a gente tem que levar muito em consideração quais são os hábitos das casas, dos nossos clientes, né? Como que a gente, como essa família vive, né? Quais são as atividades que vão ser realizadas nesse ambiente. Então, a gente tem que pensar muito no usuário. Isso quando a gente fala residencial, né? Quando a gente fala comercial, a gente ainda tem que pensar no público que vai frequentar esse local. Então, assim, quando a gente trabalha com clínicas, a gente tem que pensar qual é a sensação que o nosso cliente tem que sentir quando ele entra naquele ambiente. Então, isso aborda muito o que você hoje está trazendo para a gente, sabe? Que a gente isso um pouco já faz parte do nosso trabalho, né? Como designer, eu acho que o bom profissional, ele tem que levar isso em consideração. Essa capacidade de enxergar a personalidade, os hábitos das famílias, que isso vai trazer, enfim, uma saúde mental, um conforto, uma tranquilidade, um equilíbrio por dentro do ambiente, né? Então, sim. E a gente leva muito em consideração isso, o equilíbrio, a harmonia do ambiente. Isso, equilíbrio e harmonia do ambiente, a gente não fala só em equilíbrio emocional. A gente fala quando você sente um ambiente estar desequilibrado, a gente sente que o ambiente está desequilibrado porque existem coisas que estão fora do lugar, existem coisas que são desproporcionais. Então, isso traz já para o próprio usuário do ambiente um desequilíbrio mesmo, que alguma coisa está errada. Então, assim, é muito legal essa sua abordagem, Jaque, e muito obrigada pelo convite da gente dividir um pouco, né, as experiências, sim, né? E assim, diante de pandemia, que ainda muitas pessoas acabaram, com a crise mesmo, né, mundial, acabaram fazendo que sua casa seja um ambiente de trabalho, né, tendo que fazer as mudanças, e não tendo essa experiência, né, às vezes foi lá, montou um escritório de última hora para as crianças que infelizmente estão estudando dentro de casa, né, fez o quarto mesmo ali, o ambiente de escola, e isso tudo, gente, atrapalha nas emoções. Então, eu achei muito importante, porque pouquíssimas pessoas têm essa noção que o ambiente, tanto pode ser o ambiente na empresa, o ambiente em casa, é muito importante para a gente poder trabalhar bem, para a gente poder deixar os nossos filhos também mais confortáveis, para que eles possam aprender melhor, né? E aí, diante dessa pandemia, eu falei, não, tem que chamar a Francine para falar sobre os ambientes, porque ela mais do que ninguém conhece, sabe, né? Porque eu falo assim, o seu trabalho, você não é só uma grande profissional, você é um dom, né? Porque onde você toca, lá você transforma mesmo o lugar, né? Então, o que você poderia falar para a gente, Fran, sobre essa demanda de hoje em dia de se trabalhar em casa, né? Qual que é a importância desse ambiente, vamos dizer, de se transformar esse consultório, não só a parte mesmo de pegar e falar, bom, agora não tem mais aquele espaço, não alugo mais, tem a pandemia aí, ou até alugo, mas está fechado, é meu e não dá para ir nesse ambiente de trabalho. O que essa pessoa que está fazendo o escritório em casa, ou pegando um quarto para fazer esse escritório, o que você traz, assim, o que você pode falar um pouquinho para sentir esse conforto desse ambiente?
Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes a gente pensar é o conforto. Quando a gente fala em conforto, a gente fala em conforto acústico, de luminosidade, um conforto térmico, né? Um ambiente equilibrado. Então, assim, a gente tem que pensar na ergonomia, que é extremamente importante para uma boa produtividade, né? Um ambiente que pode te estimular a criatividade, dependendo do ramo de negócio que cada um executa, né? Então, se você precisa de criatividade, você tem que colocar coisas que te façam ser criativo. O que estimula a sua criatividade, né? Se você precisa de um ambiente, se você tem atividades, um pouco mais de concentração, você não pode ter coisas que podem tirar a sua concentração, né, todo momento naquele lugar. Então, uma Sim. TV não é uma coisa interessante, o celular às vezes não pode, né, não pode estar muito perto. Então, assim, quando a gente fala em conforto de luminosidade, a gente tem que pensar na claridade, tentar usar a claridade, né, a luminosidade natural do ambiente, ergonomia, será que a gente está usando a cadeira ideal, né, a altura da mesa, a dimensão da mesa ideal, proporção dos ambientes, assim, o tamanho dos móveis em relação ao ambiente, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que levar. A cor da parede influencia muito ou não? Então, depende do que você precisa, né? Depende da sua atividade. Se você tem uma atividade que ela precisa um pouco de, que nem assim, é questão de cor de luz, né? Eu preciso estar sempre atenta, eu tenho que estar em estado de atenção no meu trabalho. Então, você tem que ter uma luminosidade mais branca, né? Uma Tá. luminosidade que te desperte, que te leve a Sim, uma atenção maior, né? Então, assim, sim. isso tudo vai demandar, cada profissional, ele tem um tipo Mas existem coisas que são padrão, né? Sim. Ergonomia, a cadeira, se a cadeira tiver controle de altura, braços, né? Se você tem um ambiente com uma luminosidade boa, se você às vezes não pode ter barulho, então você tem que pensar nisso, né? Então, assim, e claro, para deixar o ambiente um pouco mais harmonioso, mais gostoso, a gente pode trabalhar com plantas, né? Colocar um pouco mais de humanização naquele ambiente, trazer um pouco de plantas, colocar fotos de pessoas pessoas ou lugares que te motivam, entendeu? Então a gente tem Ah, formas de deixar o ambiente mais acolhedor, né? Para aquela atividade. Então, assim, a gente trabalha muito quando a gente faz, às vezes, um ambiente comercial ou um escritório home office, a gente pensa na organização, então a gente pensa onde você vai organizar os papéis. Se não tem jeito, não tem um gaveteiro, foi improvisado uma mesa, então a gente pensa no baúzinho que você possa organizar, deixa um café por perto para não ter que ficar toda hora levantando, uma água. Então, assim, existem formas da gente tentar trabalhar no dia a dia de forma que a gente tenha uma produtividade, né, até melhor do que no ambiente comercial, né, no ambiente que a sua casa, às vezes, você consegue ter uma produtividade melhor. sim. E o ambiente da criança, o que você poderia dar dicas assim para a gente? É que ainda esse ano tá, algumas escolas vão voltar, outras não. O ambiente da criança, porque tem mamães, né? Nossa, colei vários bichinhos né, na parede. A Então criança isso é não está bom, não é? produtiva, a professora nada. E os professores têm falado, porque a aula deles online é pouco, né? Não é. E a distração desse quarto, né, é muito grande. Então, o que que é bom? A gente fica no limiar do que pode deixar um ambiente agradável para a criança, até que ponto o que a gente faz pode deixar agradável para a criança, até que ponto aquilo pode gerar uma dispersão, né? Então, acho que a criança estudar em ambientes um pouco mais quietos, isolados, né? Que não tenha muitas pessoas passando, que eu sei que é difícil, entendeu? Eu tenho filha também, e a Maria Alice também, ela também fica, né? Eu, sinceramente, às vezes eu dou uma mudada de ambiente para não deixar muito cansativo ela. Então, às vezes eu ponho ela no quarto, que é um pouco, daí tem aula que eu prefiro deixar ela no espaço mais aberto, né? Que ela consiga a, a, a dançar, às vezes, num intervalo ou outro, ela conversa com os amiguinhos, né? Então, assim, Sim, eu acho que esse limiar a gente tem que conhecer de cada criança, né? No caso sim. dela, a gente tenta, algumas aulas, deixar ela num estado bem mais de concentração, com poucas coisas que podem distrair, porque eu acho que a gente também, né, a gente cobra muito da criança, né? Porque na escola ela também deve dispersar bastante, né?
eu falo que essa pandemia, todas as mamães que puderam conhecer um pouquinho mais os seus filhos, né? E muitas delas se assustaram. Nossa, eu não sabia. Será que minha filha é assim também na escola? Então, o pessoal tem assustado bastante. Mas é normal, gente, é criança, né? Então, a criança vai ficar inquieta. Se não ficar, se ficar muito quietinha, ai, que medo, eu falo, né? Aí que dá medo. Então, criança tem que estar lá, né, dispersando. Então, gente, olha, parede cheia de bichinho não é legal, né? Não é bom. Você pode trabalhar, mas você pode trabalhar elementos da própria aula, né? Então, se ela está aprendendo formas, a gente pode trabalhar com as formas. Dependendo do que as atividades ela está tendo, a gente pode trabalhar essas atividades, né? No ambiente, né? Então, ela está aprendendo as letras, então vamos colar as letrinhas. Ou o corpo humano, a gente pode pensar, né? De imprimir A imagens, estimulação, né? de estimular como as professoras fariam mesmo, né? Então, a gente tem às vezes um lugarzinho que a gente pode trabalhar né? Deixar um ambiente mais movimentado, né? Com imagens aí, que no caso ela esteja, que ela esteja, no caso, estudando, né? Que ela esteja naquele momento de aprendizado. E eu acho que a escola dela também fazia um pouco isso. Então, a gente tinha sempre que estar... festa junina, vamos montar as coisas na festa junina. Então, os ambientes a gente tentava colocar conforme as atividades que ela ia... Eu acho que é uma coisa do que colocar, às vezes, elementos ali que não vão trazer, vão dispersar e não vão trazer ela para o momento, né? Gente, e a Francine, ela dá consultoria também online, né? Ela também vai a tal lugar, ela é de Minas, porém, ela faz essas viagens por algum projeto grande, né, Fran? Com certeza. E uma das coisas que eu acho muito interessante a gente colocar, Jaque, que a gente vai... Quando você me abordou sobre isso, eu falei, eu preciso entender um pouco mais essa questão de saúde mental, né? E eu comecei a estudar algumas referências em relação a como a gente... Quais são o que a gente pode trazer para a saúde mental, colaborar, né? E aí eu comecei a pensar que, assim, eu comecei a estudar e ver que o que a gente faz hoje não é mais um projeto pensando em funcionabilidade e usabilidade só. A gente tem que pensar em um projeto que traga prazer para o usuário. Sim. E esse prazer, a gente tem vários tipos de prazeres, né? A gente tem o prazer que a gente pode pensar no sensitivo, né? O prazer da visão, da audição, do tato, né? Então, como é que são os revestimentos que a gente usa, né? Que são as cores. Então, a gente tem... É um tipo de prazer que a gente tem como... Então, assim, quando você tem um revestimento que você tem aquele prazer de ficar descalça, sabe? Então, nossa, olha esse piso, né? Ou aquela forma que tem no seu uma forma orgânica que traga um pouco dessa coisa mais natural, né? E você tem outros prazeres também, que são os prazeres sociais, né? A interação com o social, o status que aquele ambiente pode te trazer, né? Então, são outros tipos de prazeres que a gente tem, o prazer ideológico daquilo, né? Do que aquilo pode te proporcionar em termos de ideologia. Isso aqui é uma coisa sustentável, isso aqui, né? Ou o psicológico, que a gente tanto está falando, né? Que são realmente o prazer pelo que aquilo é usual e funcional. Então, eu acho que eu, como designer, tenho uma obrigação muito grande de trazer esse tipo de conforto para o meu cliente, né? Tanto o conforto que a gente falou, que a gente sai muito fora, né? Quando a gente fala conforto, não é só um conforto que a gente falou acústico, de luminosidade, de auditivo, mas um conforto porque hoje o mundo está tão denso, é tão poluído, e quando você chega em casa, você quer ter um ambiente que te traga esse bem-estar, né? Essa tranquilidade, que te remeta que você saia desse outro mundo, né? Então, a gente tem muita obrigação disso. E eu acho que quando a gente faz um brief bem feito com o nosso cliente, a gente entende qual é a sensação que ele quer ter ali. O que ele espera daquele local, né? E eu falo que eu não faço projetos, a gente personaliza os ambientes, a gente personaliza os projetos. Eu tenho que colocar a identidade do meu cliente ali dentro, né? Então, o profissional, um bom profissional, ele vai te levar a isso.
ele vai te levar a você entrar na sua casa e falar, não, essa é a minha casa, né? Esse é meu... Então, eu acho isso bem... É uma das coisas E que eu assim, acho que... uma coisa que eu queria ressaltar, Fran, é o ambiente, tudo isso que você falou, gente, às vezes a organização interna, muitas vezes quando a pessoa está em depressão, ela não tem vontade de fazer nada, né? Então, quanto mais o ambiente, o quarto, qualquer lugar, né, tiver bagunçado, isso colabora, auxilia a depressão. Então, quanto mais você tiver organização no seu quarto, na sua casa, tiver um ambiente mais clean, mais organizado, mais aberto, né? Isso também conta. É muito, muito, muito. Eu não tinha, assim, a noção de quanto o ambiente impactava, sabe? Piorava alguns transtornos, algumas depressões. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu vi que o ambiente realmente, se você tiver ali um entendimento melhor de como está o seu ambiente e começar, até porque a gente auxilia, né, os nossos pacientes, eu sempre falo para os pacientes, a gente pode começar pelo seu quarto mesmo, pelo seu guarda-roupa, né, porque a pessoa está depressiva, a primeira coisa que acontece é escurecer o quarto, é ficar quietinha, né, são aqueles sintomas que a gente já sabe. Então, a gente sempre fala muito isso, abre a janela, vamos começar, se você gostava de cores mais escuras, nesse momento vamos trocar os lençóis por cores mais claras, né? Porque tudo isso influencia. Então, tem muitas pessoas que não sabem o quanto as cores mesmo influenciam na nossa mente. Uhum. Não, com certeza, eu acho que é bem isso que você falou. A gente meio que passa, né, a nossa condição psicológica, a gente passa muito para o ambiente, né? E você falou, um ambiente organizado, um ambiente claro, é um pouco a personalidade do nosso cliente, né? Então, realmente, a gente tem que, na hora que projeta, a gente tem que pensar muito nesse você falou, nessa pegada aí, que se realmente Nossa, gente, hoje a minha casa está... Não, fica tranquila. Daqui a pouco eu estou jogando chinelo aqui, sabe? Não, mas faz parte, né? Você tem uma bebê e a mamãe agora tá na live, então ela quer saber o que acontece. Deixa Não, ela pode, ela se tá você quiser, pode apresentar ela aí. Estou segurando ela ali para mim. Mas e eu acho que é isso que você falou, acho que a gente passa muito às vezes a nossa vida está desorganizada, a nossa vida também está desorganizada, a nossa casa está desorganizada. E eu acho que a primeira transformação é dentro da casa. Então, quando a gente faz o ambiente, a gente tem que pensar nisso. Onde a gente vai colocar cada coisa? Como que a gente pode deixar um ambiente organizado? Hoje a gente tem que pensar muito na funcionalidade, na usabilidade, mas eu acho que ainda mais no prazer que você tem de ter tudo em cada lugar, né? Que você tem o prazer de você ter um ambiente, que você chegue e você sinta à vontade, que você fala, não, aqui é a minha casa, minha personalidade, isso aqui eu queria na minha casa. Então, assim, eu tomo muito cuidado, meus clientes sabem que é uma das minhas maiores preocupações, é isso mesmo, é o resultado com ele, né? Ele sentir que aquele ambiente não é a minha casa, é a casa dele, né? Ali tem o dedo dele, tem a... Então, muitas vezes, até meus clientes, eu deixo eles muito à vontade para opinar. Claro, a gente tem o nosso conhecimento técnico que a gente tem que levar em consideração. Porque eu não posso deixar, às vezes, um ambiente ficar fora de harmonia, desequilibrado, fora de proporção, né? E a gente tem técnicas para isso. Mas dentro do conceito que o meu cliente espera, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter muita atenção na hora de projetar, na hora de a gente conversar com o nosso cliente, é isso. Gente, vale a pena a gente parar, às vezes, somente quem trouxe o trabalho para casa. Então, se você trouxe o trabalho para casa, você alugava um lugar, ou tinha um espaço, vale muito a pena você ter uma consultoria. A gente fala assim, nossa, mas vai gastar muito, vai gastar... Gente, mas a paz que você vai ter daquele ambiente que é projetado, com a sua personalidade, né, com tudo que você ali precisa para poder produzir, não tem preço isso mesmo, porque eu acho que às vezes a gente pensa, né, não, eu mesmo dou um jeitinho aqui, e esse jeitinho sai caro, né, porque ele não fica... A forma intuitiva de fazer as coisas, às vezes resolve, mas a gente precisa de técnica.
A gente tem técnicas, eu até fiz uma live há pouco tempo falando sobre essas técnicas que a gente tem para deixar um ambiente equilibrado, um ambiente com harmonia, um ambiente que ela tenha a proporção certa, porque não adianta você colocar uma mesa fora de proporção, uma cadeira fora de proporção. Se o ambiente seu é um ambiente pequeno, como que a gente faz para ampliar esse ambiente, né? Como que a gente faz para aquecer, para trazer conforto, para trazer esse ambiente calmo. A iluminação, você pode fazer vários cenários com a iluminação, que eu acho super interessante. Eu adoro trabalhar com a iluminação, porque eu acho que ela é um artifício maravilhoso. Da mesma forma que você precisa dar atenção, que você coloca a iluminação para você ter atenção, você também pode trabalhar a luminosidade para relaxamento, para assistir um filme, para fazer uma leitura. Então, assim, a luminosidade, a parte do luminotécnico, eu acho ela sensacional para ajudar nisso. Então, o conhecimento técnico, ele ajuda muito. E atrelado que a gente tem a obrigação, como profissional, de colocar essa personalidade do usuário, né? De quem vai estar usando o ambiente, das necessidades deles. E sempre atrelando a saúde mental que a gente estava falando. O cliente ele tem que ter um lugar que ele se sinta dele, que ele sinta que ele faz parte daquele ambiente. Eu acho que é extremamente importante isso. É ele sentir prazer e ele fazer parte daquilo. Né? Então, eu vejo muitas vezes o cliente sentar e ficar olhando. Nossa, gente, olha o que eu queria... Sabe que no meu quarto, Fran, eu tenho, como chama aquele papel? Eu tenho uma cachoeira no fundo, na parede. Sei. E aí, quando eu decidi fazer isso, eu decidi exatamente para quando eu chegar muito cansada, eu olhar para aquela imagem e simplesmente relaxar. Por isso que eu falo, gente, é muito importante a gente ter, a gente gostar de ficar em casa, mas não, por conta do ambiente, né? E hoje, né, já que a gente está cada vez mais dentro de casa, né? A gente está mais ficando em casa. Até antes um pouco da pandemia, a gente cada vez mais a gente estava fazendo as coisas mais dentro de casa. Tanto que nos ambientes, assim, conceito aberto, né, da gente ter um ambiente com a cozinha integrada, com a sala de jantar, para quê? Para receber as pessoas, né? Então, assim, e agora a gente tem outra coisa que a gente, nos projetos, que a gente tem que se preocupar, que é a questão do home office, um escritório, de um lugar para a gente trabalhar, né? A gente, como mãe, às vezes, tem que trabalhar olhando criança. E aí, como que a gente faz isso? Então, a gente vai vendo o costume da família, como a família se comporta dentro da casa, e a gente vai buscando isso, né? A gente vai pegando essas necessidades e colocando dentro do projeto do cliente, né? Desse usuário. A Flávia colocou aqui duas coisas. Ela tinha colocado a luminária, né? O que é bom para criança, se é luminária ou trocar a luz, do que eu entendido. E ela escreveu agora aqui, ó, mudar o ambiente que você está ajuda muito na energia. Tem isso também, né? Então a gente acha que vai gastar tudo, mas tem essas economias. Fala um pouquinho pra gente dessas economias. Eu fui numa casa que até uma cliente que é muito querida, né? Que é amiga nossa, e a gente viu, eu virei para ela e falei assim, a sua mesa está na posição errada. Eu falei, a sua mesa é linda, seu aparador é lindo, mas está... Travou um pouquinho, gente, mas já volta. Travou dela. Travou? Voltou? Travou o seu, mas voltou. Isso. Então, daí a gente mudou a mesa ali, a gente já mudou. E assim, quando a gente muda, às vezes, as coisas de lugar, a gente movimenta a energia, eu acho que é super importante, né? Levando em consideração, que a designer já falando, já dei piti, né? Levando em consideração a circulação do ambiente, né? A gente não pode travar ali algumas circulações, no caso, colocar uma poltrona no lugar que atrapalha a circulação. Mas eu acho super válido essa mudança, porque a gente realmente renova energias. E às vezes a gente mudando, a gente enxerga que o ambiente estava mais equilibrado de um jeito do que do outro, né? Então... Às vezes é uma pequena mudança, né, Fran? Você fala assim, nossa, parece que ampliou, parece que... Olha, né, uma coisa assim, tão pequenininha. Mudança de cor, de parede, você muda muito, iluminação. Então, às vezes, você pinta uma parede que você consiga dar amplitude, você põe uma iluminação que ela possa te alongar o ambiente, ela consegue focar em lugares, né?
é que você precisa, que vão valorizar o seu ambiente, posicionamento. E nessa cliente, a mesa estava no lugar errado, não dava para ver o aparador dela. Quando a gente mudou, a gente valorizou as cadeiras laterais, as pontas, que eram lindas e estavam apagadas ali. Então, assim, às vezes a gente acha que o ambiente não está legal, é porque às vezes as coisas não estão nos lugares certos, não tem a proporção correta, né? E isso a gente sente o desequilíbrio. Quando a gente fala dentro do design, no ambiente equilibrado, harmonioso, a gente sente. O equilíbrio, ele fala muito sobre simetria, um equilíbrio assimétrico também é um equilíbrio com pesos diferentes. Então, às vezes, de um lado você tem um abajur e do outro você pode ter um quadro que está fazendo dos dois lados pesos diferentes, que a gente fala em assimetria, né, que dá um equilíbrio também. Isso tudo traz a harmonia no ambiente, que traz o bem-estar para o seu usuário. Então, em relação à luminosidade, eu acho que se você não tem uma luminosidade natural que te proporcione, e artificial ela não está dando conta, porque é muito importante, no ambiente de escritório, no ambiente de estudo, a gente trabalha com lux, entendeu? Que na ergonomia, a iluminação também faz parte, né? Que não é só a altura de mesa, a altura de cadeira que fala sobre ergonomia. A luminosidade também faz parte do processo de ergonomia. E a gente trabalha entre 500 a 1000 lux, que a gente fala que são lumens. Que a gente, na hora de comprar uma lâmpada, ele tem especificado tanto de lumens que tem. Então, você tem que usar dentro de um ambiente por metro quadrado até de 500 a 1000 lumens. Então, assim, isso também traz ergonomia. Então, se o seu ambiente artificial, a sua luz, que é a luz geral e a natural, não está dando conta, pode trabalhar com uma luminária de mesa, né? Ou os spots que a gente pode colocar em cima de prateleiras ou mesas superiores, aí que são spots sobrepor. Então, você tem condições de melhorar essas condições aí, que são coisas essenciais para o bom rendimento, tanto para as crianças na hora do estudo, né? Porque a gente fica muito no computador, já não pisca, então a gente tem que ter uma luminosidade boa. E também para atenção, né? Porque isso pode também tirar um pouco dessa atenção. Sim, e gente, eu acho que isso vai cada vez mais aumentar, porque tem gente que deixou o seu escritório e está adorando trabalhar em casa. Então, a primeira etapa foi essa. Agora o pessoal já vai começar, né? Já está querendo começar a reformar. Não, gente, eu não quero mais alugar, eu quero continuar em casa. Então, eu acho que esse tipo de procura para deixar o ambiente saudável, cada vez mais a procura vai ser maior, porque a gente acostuma também, né? Que bom, em casa dá, eu achava que não dava, eu consegui separar as coisas, dá para colocar para não ouvir, né, o som de fora, né? A gente tem como, né, fazer um conforto acústico legal, conforto térmico, né, a luminosidade legal. E assim, hoje você tem os móveis, né, que são os móveis sob medida, que te ajudam muito a deixar espaços pequenos, móveis multifuncionais que funcionam como várias outras, né, não só como uma mesa, como um aparador, ou como uma bancada você pode fazer um home com uma bancada que também possa servir de apoio, ou no seu quarto. Então, a gente tem essa opção de móveis multifuncionais, mesmo que eles são... Tem uma pergunta aqui, Fran, mas não sei se ela é muito aberta, mas assim, quanto tempo demora para fazer um projeto, por exemplo, um projeto de uma casa média de 200 metros quadrados? Depende do que a pessoa quer, né? Mas acho que ele quer saber quanto tempo, assim, em média, né? Em média, para fazer um projeto de uma casa completa, a gente pede pelo menos uns 30 dias aí, mais ou menos, para poder fazer. Dependendo de quantos quartos, né? Porque tem todo o processo. Antes de um projeto, a gente tem uma entrevista, a gente tem a parte de medição, a gente tem o projeto, né, que a gente tem que fazer, daí vem a aprovação do projeto, pode vir mudanças, né? Então, assim, a gente tem todo um processo dentro de um projeto de um cliente, a gente tem que seguir todos os processos, todas as etapas disso, né? Então, vamos supor, depende do que você falou, o número de quartos,
Tem ambientes que demoram um pouco mais, né? Que exigem um pouco mais. A gente acha que às vezes um banheirinho é fácil fazer, mas não é. É pequenininho, mas é uma coisa que você tem que fazer e ele tem que ser extremamente funcional e trazer, né, o ambiente também tem que ficar esteticamente E até legal. o banheiro, né, Fran? Até Não, o banheiro tem como ficar melhor, eu falo, tem como ficar mais harmonioso, né? A gente acha que não, ai, até parece, o banheiro é banheiro. Não, né? O banheiro dá para ficar que bem gostoso gostam de também. banheiro, né? Tem gente que gosta de ficar em banheiro e tem gente que não gosta. Fala, não, banheiro eu não gosto de ficar muito tempo. Ah, eu gosto, Fran. Eu Eu amo. O gosto banheiro tem também, um mas pouco de paz pode. quando eu estou em casa. O banheiro eu fico lá respondendo as perguntas. A gente Entendeu? O meu foge no banheiro é banheiro. grande. A gente dá uma fugida no banheiro, né? Às vezes, quando eu não A vou. Sabrina Sato, a Sabrina Sato, o banheiro dela é grande. Ela disse que ela tem um banheiro dela e um do esposo. O do esposo, eu estava filmando, tem até cafeteira no banheiro, porque ele fala que ele faz a barba, enquanto isso o café vai saindo dele lá, e é o momento de paz. Eu falei, como o banheiro é grande, eu falei, adorei, eu falei, muito bom, enquanto ele vai fazendo a E eu barba, fico vendo e as mulheres significado. deveriam, quando a gente vai fazendo os bobs, coisas no cabelo, a gente vai deixando o café lá, adorei a ideia. Porque imagina, a gente com aquele secador, maior barulho, o marido querendo escovar o dente, já gera um conflito em família, né? Mas eu acho que é interessante essa ressignificação, né, dos ambientes, a ressignificação das coisas. Então, hoje não é só mais um banheiro, hoje a varanda não é uma varanda, é uma área gourmet, né? Então, Sim. hoje a cozinha já é um ambiente que é o coração da casa. Não, sempre foi o coração da casa, mas antigamente era fechada. Hoje não, a gente tenta abrir para que a gente interage mais com as pessoas. As áreas comuns são maiores, as áreas, né, de privacidade individuais são menores. Então isso mudou muito e a gente cada vez mais a gente significa os ambientes, né? A gente traz várias utilidades para aquele ambiente que depende de cada usuário, né? Eu posso usar de um jeito, a pessoa usa do outro. E a gente tem que saber as necessidades de cada um, né? Então, isso é extremamente importante, a gente saber a necessidade, como eu falei com você, eu falo muito para todos os meus clientes. Ambiente comercial, eu não levo em consideração o que a contratante quer, mas eu tenho que levar em consideração o que os clientes delas querem, né? Então, vamos supor, Ah, o legal. ambiente comercial, eu tenho que entender qual é o conceito da marca, qual é a sensação que os clientes delas, dessa minha cliente vão querer ter quando entrar no ambiente. Então já é uma outra visão, né? Então, assim. Não é o que a gente quer, sim tipo assim, não é, né, que nem, você vai mudar o meu consultório. Então, não é o que eu acho bonitinho, legalzinho, e sim, né, o que o cliente vai esperar receber. Isso é importante. O que as pessoas esperam da psico das emoções, entendeu? O que as pessoas esperam da Jaque, como psicóloga? Qual a sensação que ela tem que ter quando entrar no seu consultório? É a Legal. sensação de exemplo, o que a gente fala muito de ser bem cuidada, né? De uma sensação de confiança, né? De tranquilidade. Aqui eu vou me sentir bem. Então a gente tem que trazer quais essas emoções que você quer que ela sinta. E diante disso a gente projeta um ambiente, né? Então, assim, eu já fiz farmácia, já fiz clínicas, né, de estética, já fiz salão de beleza, exemplo, salão de beleza, qual o conceito do salão de beleza? É contemporâneo, é clássico? Qual que é o estilo de trabalho daquele salão? Então a gente tem que trazer aquilo para o ambiente, porque as pessoas que têm aquele mesmo estilo vão frequentar aquele salão. Então a gente tem que pensar muito no usuário final. Nas Né? empresas funciona assim. E nas casas você também conversa ali com cada um da casa para saber a personalidade, seria isso? Isso, a gente faz um briefing, né? Dentro desse briefing, a gente faz uma entrevista com o cliente para entender qual que é a rotina da casa, como eles querem usar aquele ambiente, né? O que eles gostam, o que eles não gostam, em termos de estilo, né? Se é um estilo moderno, contemporâneo, se é um estilo clássico, se é um pouco mais rústico, ou são os dois. Então a gente mostra alguns estilos para ver qual que ele se encaixa melhor.
e diante disso a gente vai trazendo as necessidades deles, eles vão, né, a gente vai pedindo nessa entrevista, a gente vai sentindo, e a gente tem que ser um pouco de psicólogo, porque a gente entender entre linhas, porque às vezes ele não consegue dizer. A gente tem que entender meio que Então, vocês querem dizer assim, que vocês têm que ir além do que ele pensa, vocês têm que entender um pouco o que ele está sentindo, é isso que você quer dizer, né? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Vocês arquitetos são bem detalhistas, né, em relação aos móveis, os projetos com medidas métricas, né? Esses apartamentos pequenos, que daí a pessoa chega lá, acabou de comprar o apartamento, é tudo pequenininho, muito pequenininho. Então, nesse caso, é bom, né, fazer um projeto que caiba um pouco de tudo, porque às vezes a gente vai comprar os móveis e não existe, eu acho que não existe móveis, esses apartamentos pequenininhos. Jaca, a gente tem que fazer milagre hoje. O que a gente hoje... A gente tem várias formas de otimizar ambientes, a gente tem como otimizar esses ambientes, a gente tem técnicas para isso, né? Hoje a gente tem, exemplo, móveis sobre medida, como que a gente amplia o ambiente. Então, tem várias hoje técnicas para um ambiente pequeno parecer grande, né? E tudo assim, tem que ter proporção às coisas. A gente não pode achar, eu gostei desse sofá. Não é, ele tem que ver se ele é proporcional ao seu ambiente. Às vezes ele é lindo, mas ele não é proporcional. O seu sofá está muito grande para o ambiente. Ou ele está muito pequeno, ou uma mesa que também está desproporcional, uma poltrona que não é adequada àquele local, entendeu? Então, a gente tem como a gente colocar tudo que o cliente quer, dá para colocar assim. Dá para a gente pensar com um jeitinho. Sobre medida, dá mais, né? Porque os apartamentos hoje em dia eu acho que tá diminuindo, né? Cada vez que você vai ver para comprar apartamento, eles estão falando, gente, realmente, né, cada vez... Né? Quando você vê o projeto, que sempre tem um projeto, né? Você vai visitar as plantas, né? Sempre tem um projeto lindo. Aí você vê que é tudo apertadinho, mas dá, né? Mas é só um projeto ali, né? Na verdade, quando eles fazem decorado, a gente faz decorados, né? A gente tenta mostrar que aquele ambiente ele é capaz, assim, de a gente colocar um guarda-roupa legal, né? E hoje você tem como eu te falei, a gente pode ter móveis multifuncionais, né? Uma mesa não é só uma mesa pode ser uma mesa e pode ser um home, pode ser um home e uma mesa de trabalho, um aparador, pode ser as duas coisas. Então, a gente pode pensar nessa ideia de móveis multifuncionais. Tem várias utilidades para o mesmo móvel. Então, isso tudo a gente tem que entender a necessidade de quem tá usando o ambiente para a gente tentar projetar isso, né? Então, mas assim, a gente consegue... Olha, tem quarto que você fala, nossa, não vai caber nada. Quando vê, eu fiz um quartinho agora, junto com uma cliente super especial, né? Que ela vai ter gêmeos, né? A Olivia Sofia, que a gente falou, não vai caber 2 berços. Não vai caber. E coube. Foi um projeto super engajado. Essa cliente, ela gosta dessa parte das mulheres fortes, do feminismo, né? Então, a gente colocou uma pegada um pouco, né, das mulheres fortes aí. E, no caso, é a Fernanda, né? A Fernandinha. Então, Gente, e compensa, né, Fran? Porque as pessoas pensam, eu falo assim, às vezes você vai lá e compra os móveis, não, quero comprar desse jeito, quero comprar... Gente, é gastar dinheiro e não dá. É gastar dinheiro e passar nervoso pro resto da vida, né? E brigar com o marido, muitas vezes, quem tem marido aí, porque tá vendo, não cabe, agora fica chutando isso, agora fica... Jaque, daí a gente fala da saúde mental, é a frustração. É você estar todos os dias olhando um ambiente que você está frustrado. Então, é uma das coisas que a gente... Por que é importante o profissional estar te assistindo? Porque tudo vai ser aprovado, tudo vai ser colocado conforme uma mesma linguagem. Então, você vai usar, a gente usa a mesma linguagem nos projetos, dos móveis. Então, esse sofá até... A Flávia está falando que o seu projeto lá da Fernanda ficou sensacional. Acho que, né, ficou sensacional. Ficou bem legal. Depois eu vou ter que colocar a fotinho lá no Instagram. É um quarto, como são as coisas. A primeira filha a gente fez uma coisa mais romântica, né?
As outras duas, a segunda gestação, a gente já pensou um outro estilo, Sim. né? Mas isso é dentro do mesmo ambiente, o ambiente é contemporâneo, Legal. isso não tem problema a gente misturar os estilos dentro do mesmo ambiente, da mesma casa. O que a gente não pode é trabalhar, vamos supor, o estilo romântico dentro do contemporâneo, beleza. Agora, o rústico do rústico foge muito, às vezes, do contemporâneo. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente falar a mesma linguagem dentro de um projeto, de uma casa. E para o bebê é muito importante, né? O bebê ali que está aprendendo a dormir sozinho, vamos dizer, já nesse estágio, né? A ter um quartinho aconchegante, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né, Fran? Não, é extremamente importante. Eu vejo assim, a gente, quando projeta um quarto de criança, de bebê, a gente tem que pensar nos estímulos também que eles vão ter, né? Isso ajuda. Então, um Isso. projeto que a gente tem, como eu falei, vários cenários de iluminação, eu acho essencial. É papel de parede que traga um pouco essa estimular sensações nas crianças, né? Estímulos. Então, acho que ajuda bastante. A gente tem como a gente fazer isso no projeto. E a gente pensa nisso quando vai fazer um projeto de criança. Para criança e para bebê, eu amo fazer porque eu acho que a gente sai um pouquinho fora da casinha, sabe? Como a gente pode fazer Sim. um lúdico, a gente pode se extravasar mais a nossa criatividade. A gente não fica tão engessado quando você vai fazer uma sala, quando você vai fazer uma cozinha. Apesar que eu gosto sempre você me conhece um pouco essa parte minha de perfil, eu sou um pouco mais arrojada em algumas coisas, eu tenho minha marquinha em vários projetos, eu gosto de trabalhar com cores, eu acho que a cor, assim, claro, né, tudo depende do perfil do cliente, né? Eu estou fazendo agora um projeto, estou em andamento um projeto de uma cliente minimalista. Para mim foi um super desafio, porque É isso que eu ia falar. é um super desafio. Nossa, E eu que adorei, legal. porque assim, E quando você vai ver no resultado, é maravilhoso. Então, assim, você vai ver que pequenas coisas, você faz os detalhes, vão aparecer muito mais dentro de um projeto minimalista se a gente trabalha no projeto com mais informação, né? Com o que a gente usa mais cores. Então, isso depende. Né? Tem projeto que o cliente quer cor. O cliente quer cor. Sim. Daí a gente E já tem que volto a fazer. falar. Investir na casa também é investir, né, dentro da gente. Quando a gente investe fora, a gente está investindo dentro também, né? Porque é você que vai ficar lá, é você que vai morar lá, é você que vai trabalhar ou não lá. Mas e hoje em dia, eu acho que a pandemia ela trouxe isso de bom. A gente aprendeu a começar a olhar para nossa casa, querer investir nela. A gente começou a olhar para coisas que a gente nem via e nem dava importância dentro de casa. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer mesmo um ambiente mais confortável, um ambiente que ela possa, né? Eu falo que hoje em dia, até dentro da relação do casal, porque dentro da casa, o casal também tem, a mulher tem um canto que gosta mais, né? O homem tem outro canto que gosta mais. Então, até isso dá para Isso chama fazer, né? territorialismo. Isso chama territorialismo. A gente, a gente tem, cada pessoa tem o canto e ela tem que ter a identidade dela naquele canto, né? Tem que ter onde ela vai conviver mais, onde ela vai ficar mais dentro da casa, onde. Então você tem um conceito da personalidade das pessoas que moram lá, e você tem a personalidade dentro de cada canto, de cada ambiente que o seu cliente vai, no caso, cada um vai, né? Então você tem às vezes um canto de leitura para você tem uma área gourmet que o seu marido vai gostar de ficar mais, né? O closet que a mulher vai querer mais. Então são coisas que Sim. dentro do kit a gente vai avaliando, né? Então acho que é por isso que a gente fala, você se assistir Vocês acabam fazendo, na verdade, um trabalho terapêutico também, né? Quando você fala, né? É porque eu falo que o terapêutico é quando você acolhe o paciente, sente ele e está preparando o ambiente desse lugar. Então eu falo que é um trabalho terapêutico, né? Porque as pessoas entenderem, né? Quando você fala, a gente também lida com essas emoções. Então eu acredito que quando você mexe na estrutura da casa, você também está tendo um olhar tão sensível ali de sentir, né, aquele ambiente para o seu cliente, né? Então não deixa de ser um trabalho terapêutico ali, né?
E eu acredito que nem a gente estava falando, a saúde mental hoje, porque a gente ficou mais dentro de casa, o olhar nosso para os problemas da casa foram hoje mais intensificados, né? Sim. Então, hoje, aquilo que você comprou e não gostou, aquilo que você está vendo cada vez mais aquilo. Então, aquilo vai te trazer uma frustração. Então, são coisas assim, eu falo bem verdade, nessa pandemia, a gente trabalhou bastante para poder trazer esse equilíbrio para dentro da casa, a harmonia para dentro da casa, aquele ambiente ser uma coisa mais no dia a dia, né, mais gostoso da convivência, porque a gente começou a conviver não só mais com as pessoas, mas conviver em relação ao ambiente, a usufruir do ambiente. E você vê que você estava com o que a gente sente é que os clientes estavam meio que faltando alguma coisa, aquilo lá não estava alguma coisa faltando dentro de casa. E aí a gente entra com todo um trabalho de entender qual é a Eu necessidade. sempre falo, Fran, que 2020 foi o ano da mãe, né? Porque a mãe dentro do útero, todo mundo teve que voltar para o útero para parar para pensar em alguma coisa. Então, o ano 2020 foi o ano da mãe, que esse ano de 2021 seja do pai, porque na constelação a gente fala que o pai leva para a vida, né? A mãe, ela prepara. Então, ano passado, todo mundo teve que voltar para dentro de casa, para dentro de si, e que descompensou a emocional de algumas pessoas, mas eu acho que mesmo as pessoas aflitas ali, aprendeu, né, que é muito importante a gente olhar para a nossa saúde mental e se reconhecer dentro de qualquer mudança. Então eu falo, no passado, mãe, esse ano, pai. E mesmo assim, eu acho que a experiência do ano passado, contra a pandemia, ela trouxe essa visão. Muitas pessoas, né, ia para casa só para dormir e não tinha esses valores. Agora, pequenos valores que eram de antigamente voltam com o conhecimento de hoje. Porque antigamente tinha mais esses valores de preservar a casa, de receber pessoas, apesar que nós estamos na pandemia, mas tinha mais essa preocupação com esse acolhimento, aconchego, e foi se perdendo, né? Então, aqui em São Paulo, então, nem se fale. Mas eu acho que nós estamos num momento exatamente bem divisor aí, divisor na questão de que dá para a gente verificar dividindo, pegar aqueles conceitos de antigamente, né, de se ter uma casa confortável, com o conhecimento de hoje em dia, né, de si. Não é nem para só receber, mas é para si mesmo, é para você e para sua família, né? E quando a gente fala, às vezes, um ambiente social, a gente não fala só um ambiente social em relação às pessoas que a gente recebe. É um ambiente que você se sociabiliza com as pessoas da casa. Então, hoje, a gente precisa de um ambiente... as pessoas precisam de um ambiente de que elas sociabilizam com as pessoas da casa, que às vezes todo mundo muito interagindo no celular, interagindo pouco com as pessoas. Então, hoje, a gente tem um lugar legal para você realmente sociabilizar com a sua família, de você ficar junto, né? Então, acho que a gente está dando valor a muitas coisas que estavam meio perdidas também, né? Em relação a como usufruir do ambiente, né? Como a gente vai utilizar aquele ambiente. Então, hoje a gente ressignificou muitas coisas e a gente vai ressignificar ainda mais. Eu acho que a gente... Uma coisa muito importante, Fran, do jeito que vocês mudam e estudam a característica das pessoas, quando a gente vai para o externo, a gente acaba perdendo um pouco a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, se a gente constrói um ambiente bem bacana, onde tem a nossa personalidade, toda vez que a gente volta para casa, é como se a gente, assim, se regasse, né? Então, a gente vai fortalece. Se conhecendo, a gente vai se nutrindo, né? Do que a gente realmente é. E eu acho que a nossa função muito é essa. Eu acho que a nossa área hoje, a sua área de design, da arquitetura, a sua área de psicologia também, a gente está mudando muito. Porque as necessidades hoje, elas são diferentes das necessidades de até 2 anos atrás, né? E hoje, como a gente utiliza os espaços e interage com os espaços, está cada vez... E vão cada vez mais mudando. Então, a gente tem que estar muito atenta como que a gente vai... usar os espaços, as pessoas vão utilizar e ressignificar eles, né? A Paula diz assim, ó, concordo, o ambiente para a interação da família
É importante, sim, Paula, é muito importante. É que a gente ainda está acordando para essa percepção, mas não é muito importante para a família, para nós com nós mesmos, para quem mora sozinho, para quem mora sozinho também, porque você está ali se sentindo, se tornando pertencente de cada objeto que você escolheu, de cada objeto que faz parte da sua identidade. Então é muito importante isso, é muito mesmo. Fran, eu vou fazer um bate-bola, mas antes eu já quero te agradecer. Foi muito gostoso receber. Dá para ficar aqui ó, a noite inteira, mas daqui a pouco a live derruba aí, né? Dá para ficar a noite inteira, porque é um assunto que eu acho que as pessoas ainda estão acordando e estão se dando conta o quanto é importante ter e preservar mesmo. Ai, gente, mas será? Não, não é será, gente. É essencial a gente cuidar do nosso ambiente, né? É saúde mental mesmo, é a visão, é o sentir, é o escutar, é sentir aconchegante. Então, eu acho que é um assunto que depois eu vou trazer você as próximas vezes aí, para você falar mais um pouco, porque tende a expandir cada vez mais, né? Então, muito obrigada mesmo. E já, que só desculpa interromper, eu acho que isso reforça a nossa obrigação, sabe, como profissionais, de trazer isso para as pessoas, de trazer essa questão da saúde mental que a gente está trazendo, a questão como isso pode ajudar na parte psicológica de cada um. Porque hoje, até o Enem hoje falando sobre as doenças, né? Que foi um dos motivos acho que foi a redação, né? Então, a doença do século está na cabeça e a gente tem a obrigação de contribuir com o nosso trabalho para que as pessoas que convivem, que usufruem daquele espaço, tenham que nem a gente falou, tem uma saúde mental mesmo, que ela tenha um ambiente que ela se identifica, que ela traz para dentro dela o que ela é. Por isso que a gente fala muito de personalizar, individualizar cada ambiente que a gente produz, né? Cada ambiente que a gente projeta, cada residência. Então, acho que isso foi bem legal, até para mim mesmo, para reforçar essa parte minha profissional de como é importante a gente rever esses valores que a gente dá. Tem hora que a gente pensa muito na estética, mas a estética ela vai ser um resultado, mas o prazer que isso pode provocar aos nossos clientes tem que ser muito maior. Até maior que, claro, tem que ser... Olha, o pessoal tá entrando aí, ó. Boa noite, Eva, boa noite, Camila. A gente está finalizando a live e o pessoal tá entrando. Que delícia, gente. Para você ver como o assunto é bem bacana, o pessoal ainda tá chegando aí. A gente marca outros dias aí, a gente pode fechar aí alguns tópicos que seria interessante a gente discutir, né? Às vezes o ambiente, como que a gente pode organizar. Depois a gente... E cuidar da saúde mental no dia a dia, gente, forma de prevenção, tem gente que pensa que é somente no psicólogo. Não, é muito importante, sim, tem que ir, mas é no dia a dia. E no dia a dia é ambiente, eu falo assim, as emoções que você permite, né, os abusos emocionais que você permite no dia a dia. Então, é um pouco de tudo, gente. Não é só a parte também ali que a pessoa acha que, né, é só o psicólogo. O psicólogo é muito importante, mas o ambiente, o vestir, o se relacionar, é um pouco de tudo e no dia a dia, né, Fran? Então, o ambiente faz parte desse pouquinho aí, que é todo dia. Não é um dia lá, um dia cá. Né? Faz parte da... Então, Que bom, gente. Então, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com a Fran aqui. São 10 perguntinhas, Fran, assim, é uma frase e você fala o que significa para você, tá bom? E aí a gente vai encerrar, mas muito obrigada. Gente, muito obrigada por vocês aí que entraram, muito feliz mesmo. E vai ficar no meu canal no YouTube. Então, depois, quem quiser rever, tá bom? Que não pegou no começo, vai lá que tem tanto de hoje, tanto da semana passada, e o Cara a Cara com a Jaque, essa semana continua, gente. Vamos lá, Fran. Família. Eu acho que é base, esteio, alicerce. Design. Como é que eu posso dizer? É minha paixão, né? Assim, eu não falo que é um trabalho, eu saio para me divertir. É uma diversão. Pandemia.
Aprendizado. Mãe. Amiga. Pai. Suporte. Um pouco de herói, né, Jaque? Você já discutiu isso, mas ainda continua. Mulher. Umas perguntas profundas, assim, para responder. É um bate-bola, rapidinho, que vier à mente. Mulher, eu acho que para mim, eu enxergo como são sempre desafios. A gente sempre tem que passar por desafios. A gente sempre tem que estar sempre lutando contra alguma coisa, né? Se reafirmando. E eu acho que desafio a gente consegue. Como mulher, eu acho que... Política. A gente tem que ser responsabilidade. Acho que responsabilidade. Uma frase da Fran. Minha? Que goste, que você fala, essa é a minha frase. Pode ser de qualquer autor, pode ser sua mesma. Eu tô num momento assim tão... A gente passou por tantos desafios aí, que eu acho que hoje eu colocaria, por tudo isso que minha família passou esses últimos tempos, eu acho que seria gratidão a Deus por tudo que a gente passou aqui, com minha família aqui, nessa época do Covid, e a gente está tudo bem. Para mim, não seria nenhuma frase, seria gratidão a Deus aí, a gente ter como família, né? Eu acho que eu vi esses dias um senhor falando que o zelador do prédio que eu faço os projetos falou para mim assim, que família é muito importante, né? Que às vezes um graveto ele quebra sozinho, mas quando a gente junta todos, né? A gente não consegue. Então eu sou muito grata à minha família, que a gente conseguiu passar por tudo isso aí, com muita oração e com muito amor, empatia com o outro. Então, não sei se seria uma frase, mas eu acho que gratidão sempre, sabe? Gratidão. Relacionamento a dois, amoroso. É meu companheiro. Acabou de mandar aí uns 1000 coraçãozinhos para você, hein? É meu companheiro de vida. Eu vou para ele, a gente junto, a gente enfrenta qualquer coisa. Filhos. Minha razão de vida, né? E é isso, Fran, que lindas palavras que você escolheu, parabéns. Eu me perdi aqui um pouco algumas, mas agradeço a oportunidade, né, de estar aí com vocês. Uma gratidão pelo convite, né? Muito obrigada. E o que precisar, já que você sabe que a gente está, a disponibilidade que a gente tem vai estar sempre com você. Todo mundo adorou, elogiou um monte, arrasou, gratidão. Um monte aqui, parabéns, lindas, amores. O pai tem bastante maridão me falando, a irmã, a mãe. Eu falo, família é tudo. Viu? Eu fiz a pergunta para você, gente, o Leonardo é o esposo da Francine, e ele colocou, eu tinha falado, acho que eu falei ou família ou filhos, né? Porque ele colocou nossa razão. Ele respondeu também. Isso é um casal, né, gente? Ele também responde, né? Olha que impressionante, né? Ele colocou nossa razão. Que lindo isso. Parabéns. E, gente, olha, a Francine, ela faz consultoria, né? Ela faz projetos tanto para empresa, tanto para casa, para lugares grandes, pequenos. É só você entrar em contato, depois eu vou deixar o arroba dela aqui. Eu compartilhei bastante o arroba dela nas propagandas que eu fiz antes da live. Então, qualquer coisinha é só ligar para ela, pergunta mesmo que vale a pena transformar o lugar, que a gente vai tanto trabalhar, tanto ficar, tanto morar, porque isso faz parte do cuidado com a gente mesma. Isso é amor próprio, né?
Obrigada, É viu, isso. Jaque? Obrigada pela atenção aí, pelo cuidado com a live. E a gente está disponível aí para o que precisar, tá? E pensando sempre, olha, a gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Sempre, gente. Isso é aquilo, né? A gente cuida um pouco de tudo, vem nervosismo, vai vir outras. Esse ano vai vir outros desafios, outras alegrias, mas que a gente sempre lembre que a saúde mental é essencial, né? Janeiro Branco aí do Leonardo Abraão, uma grande campanha também, iniciou em 2014, ele vem falando a importância disso. E a gente só acaba acordando, né, a maioria das pessoas, quando acontece alguma coisa. E não, gente, é todo dia regar, se precisar, vai procurar um psicólogo, se necessário, ele encaminha para um psiquiatra, mas é algo normal, como qualquer outro médico, né? Ainda tem alguns preconceitos com isso, mas não deveriam existir. Então, a saúde mental é vida, né? Vidas importam, a sua vida importa, a minha vida importa, a vida de todo mundo importa, e a gente precisa continuar olhando para a saúde mental, porque quem tem saúde mental tem vida, né? Então é isso. Esse foi mais um cara a cara com a Jaque. A nossa convidada de honra foi a Francine Mandolese. E, gente, consultem lá ela, que vale a pena. Um grande beijo. Essa semana continua cara a cara com a Jaque. Amanhã tem muita coisa bacana. Eu vou colocar lá a programação para vocês aqui no Psico das Emoções. E espero vocês amanhã às 20 horas. Um grande beijo a todos vocês que entraram e muito obrigada novamente, Fran. Obrigada aí, gente. Obrigada aí pela atenção aí, todo mundo que entrou. Obrigada, Jaque. Tchau, tchau.